Olá pessoal, Shalom para todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você está gostando dos nossos conteúdos, por gentileza, se inscreve no canal, curta, compartilha com mais pessoas, tá bom? Combinado? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o nome impronunciável do Eterno. Yao, o nome do Eterno, o nome que não deveria ser esquecido. O nome impronunciável. Yod-Heh Vav-Heh é o nome do Criador. O nome que você encontra nas escrituras originais hebraico. No capítulo 3 de Shemot, Moshe vê uma sarça ardente que não era consumida pelo fogo. Uma Shekhinah se manifestou para revelar um segredo e um nome. Então, sobe ao monte e tem uma experiência naquele momento sobrenatural com o Eterno, estabelecendo-se um diálogo entre ambos nesse encontro. Elohim revela o seu nome a Moshe. Mais do que isso, ele revelou um importante segredo, um incrível segredo sobre o seu nome Kadosh. Moshe disse a Elohim: quem sou eu para dirigir-me a Faraó e levar o povo de Israel para fora do Egito? Ele respondeu: tenha certeza de que estarei com você. O sinal de que eu o enviei será este: quando você tiver levado o povo para fora do Egito, vocês adorarão a Elohim aqui nesta montanha. Moshe, porém, disse a Elohim: quando eu aparecer diante do povo de Israel e lhes disser, o Elohim de seus ancestrais enviou-me a vocês, e eles me perguntarem qual o nome dele, o que eu direi? Elohim disse a Moshe: Yirrieh, Ashé Yirrieh. Traduzindo, eu sou o que sou. Ou, em uma tradução mais moderna, eu serei o que serei. Enviou-me a vocês. Além disso, Elohim disse a Moshe: diga isto aos povos de Israel. Yod-Heh Vav-Heh, o Elohim de seus pais, o Elohim de Avraham, o Elohim de Yitzhak, o Elohim de Yaakov, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma de geração após geração. Shemot 3, do 11 ao 15. Quando Moshe obedece ao Eterno, a nação que é escolhida também temem a Torá. Eles reconhecem pelo nome que realmente está com Moshe, pois foi expressado um segredo. Esse segredo é esse que vou lhe apresentar agora. Está preparado? Vamos lá. Yod-Heh Vav-Heh, tetragrama sagrado. Esse é o segredo. Nas letras cabalísticas em hebraico, o Yud vale 1, o Rei vale 5, valor numérico do R. O Vav vale 6, valor numérico do V ou do W. O Rei vale 5, que dá o total de 17. 1 mais 7, que é igual a 8. O número 8, na numerologia cabalística, é o número do universo. O 8 é o número de Elohim, o número da vida, o número da emanação do universo. Ora, antes do Eterno revelar seu nome a Moshe, este o conhecia como Elohim, vocábulo que significa literalmente emanação, no caso, emanação de vida. E
que é um título usado pelo Eterno que não pode ser mudado em lugar nenhum do planeta. Moshe quis saber o nome próprio pelo qual o Eterno se chama, e este o respondeu: Yud-Rei, Vav-Rei. Trata-se do tetagrama, 4 letras, que revela o nome de Elohim, composto das letras hebraicas Yud-Rei, Vav-Rei, todas consoantes, visto que não existe vogais no alfabeto hebraico. Tais letras, em português, são assim transliteradas: YH, WH. Doravante, sempre que se referir ao tetagrama, serão usados as letras Yud-Rei e Vav-Rei. Após o Eterno declarar que se chama Yud-Rei Vav-Rei, disse: Este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma, geração após geração. Proveitoso relatar que, na cultura ocidental, o nome apenas designa uma pessoa. Exemplo, meu nome, Max. É um nome próprio que não pode transliterar, que não pode traduzir, mas pode mudar a sua fonética. Por exemplo, Marcos, Carlos, Priscila, etc. Porém, na cultura semítica, o nome Shem não só individualiza um ser, como também, principalmente, se refere ao caráter da pessoa, às qualidades específicas que ela possui no hebraico. Cada nome possui um significado. Exemplo, Yeshayahu, quer dizer, o Eterno salva. Então, o Eterno revelou seu nome sagrado, Yud-Rei Vav-Rei, pois este tanto individualiza o Criador dos Shamaim, da terra, dos céus, como também espelha o caráter de Elohim, que fica guardado esta importante informação. O nome expressa o caráter do seu possuidor. Por questões cabalísticas, todos os nomes dos patriarcas, assim como do Navi, é composto com tetagrama. Especialistas em paleohebraico, o especialista Jeff Beinert explica que o tetagrama advém do verbo Yod, Rei, Vav, que denota existir. Na terceira pessoa do singular, flexiona-se o verbo como Rei, Yud, Vav e, novamente, o Yud, formando-se o tetagrama que expressa simultaneamente as seguintes ideias: ele existe, ele existirá, ele é. No pensamento grego, as divindades são concebidas no plano abstrato. Na cultura hebraica, exige-se uma experiência concreta com o Ser Supremo, ver, ouvir, sentir. Por isso, Moshe perguntou o nome do Eterno, visando autenticar a experiência sobrenatural que teve. Em resposta, Elohim revela o tetagrama, querendo exprimir a seguinte mensagem: diga ao povo de Israel, ele, o Elohim de seus pais, o Elohim dos patriarcas, existe. Ele existirá. Ele é. Ao declarar seu nome próprio no episódio narrado, o Eterno determinou que deveria ser lembrado para sempre, como está escrito lá em Shemot 3:15, Yud-Rei Vav-Rei é. Apesar de tal ordem expressa, hoje em dia as pessoas chamam o Eterno de vários nomes, inclusive usam nomes de origem pagã, porém não se valem do nome prescrito nas Escrituras, uma vez que esse nome designa a característica de uma divindade. Se você chama o Eterno de Deus, ou de Senhor, ou de Baal, saiba que você está atribuindo uma característica para o Criador, e isso vai contra a Torá.
O nome do Eterno, Yud-Heh-Vav-Heh, é tão sagrado e importante que aparece aproximadamente 7.000 vezes só no Taná, nas primeiras escrituras hebraicas. Escreveu o grande rei que os homens deveriam se vergonhar e buscar o nome de Yud-Heh-Vav-Heh, isto é, o caráter de Elohim. Encham-se de vergonha as suas faces para que busquem o teu nome, Yud-Heh-Vav-Heh. Confundem-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saiba que tu, a quem só pertence o nome de Yud-Heh-Vav-Heh, és o Altíssimo sobre toda a terra. Sefer Tehillim 83, do 16 ao 18. Ainda de acordo com o Saltério, o nome de Elohim, Yud-Heh-Vav-Heh, permaneceria para sempre e deveriam ser divulgados de geração em geração, sem haver substituições ou paganismo. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. Isso compreende na Halahá. E os homens serão abençoados nele, todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Está lá em Tehillim 7:2, 17. Escreveu o profeta Malaquias, que aquele que temem e se lembram do nome de Yud-Heh-Vav-Heh serão ouvidos. Então, aqueles que temerão a Yud-Heh-Vav-Heh falarão frequentemente um ao outro. E Yud-Heh-Vav-Heh atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram Yud-Heh-Vav-Heh e para os que se lembrarão do seu nome. Malachi 3,16. O nome de Yud-Heh-Vav-Heh deve ser amado. Yeshayahu 56:6. E aos filhos dos estrangeiros, Goyim, que se unirem a Yud-Heh-Vav-Heh para o servir e para o amarem, o nome de Yud-Heh-Vav-Heh, e para serem seus servos, todos os que guardarem o Shabat, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Yeshayahu 56, versículo 6. Devemos lembrar o nome do Eterno para todas as gerações e povos. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, por isso os povos te louvarão eternamente. Tehillim 45:17. O rei Davi louvando ao Eterno, Yud-Heh-Vav-Heh, lá em Salmo de Davi, para o músico Mor, sobre a morte de Labem. Eu te louvarei, Yud-Heh-Vav-Heh, com todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Tehillim Tiferet 9:1-2. Deve-se dar Kevod. Kevod é, na língua pagã, glória, ao nome de Yud-Heh-Vav-Heh e adorá-lo. Dai a Yud-Heh-Vav-Heh a Kevod devida ao seu nome. Adorai a Yud-Heh-Vav-Heh na beleza da Kadoshat, ou seja, santidade. Tehillim 29, do 29 ao 2. A salvação é clamada pelo nome de Yud-Heh-Vav-Heh. Por isso, quem invocar o nome Yud-Heh-Vav-Heh será salvo. Salvo de quê? Será um separado para cumprir as mitzvot, guardar os preceitos, o Shabat, fazendo assim a vontade do Eterno Yahweh, abandonando a idolatria. Salvar, Yud-Heh-Vav-Heh, salva-nos, nosso Elohim, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o teu nome, Kadosh,
e nos sejamos felizes no teu louvor. Tehillim 106 até o 47. Davi escreveu um salmo, um Tehillim, em que afirma que a salvação vem pelo nome, o caráter de Yud-Heh-Vav-Heh. Salva-me, ó Elohim, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Tehillim 54 a 1. Davi declarou que o nome Yod-Heh-Vav-Heh seria engrandecido para sempre. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga Yod-Heh-Vav-Heh dos exércitos, é Elohim sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Shemuel Beit 7, 26. Com fundamento nos textos bíblicos citados, refere-se com toda firmeza que o uso do nome Yod-Heh-Vav-Heh era frequente entre os israelitas, que o empregava como um nome próprio, tal como o nome de pessoas, sem haver nenhuma conotação mística, ou sem que o conhecesse como sagrado. Demais, a ponto de terem o nome de uma forma pronunciada tranquilamente, sem nenhum problema. Em verdade, usava-se normalmente o nome de Yod-Heh-Vav-Heh em situações cotidianas, desde que, obviamente, se assegurasse a reverência ao nome do Eterno. No livro de Ruth, Boaz cumprimenta os ceifeiros valendo-se do nome do Eterno, e também é cumprimentado da mesma forma, ou seja, em uma situação informal. Aconteceu que ela, Ruth, estar na parte do campo pertencente a Boaz, do clã de Elimelech, quando Boaz chegou de Beit-Lehem, casa do pão, ele disse aos ceifeiros: Yud-Heh-Vav-Heh seja com vocês. E eles responderam: Shalom, Yud-Heh-Vav-Heh o abençoe. Está lá em Ruth 2, 3 ao 4. Atualmente, o judaísmo rabínico ensina incorretamente o nome do eterno Yod-Heh-Vav-Heh. Não pode ser pronunciado em nenhuma hipótese, pois isto seria um tremendo desrespeito ao eterno. Lê do engano. À luz da escritura citada, Boaz e os ceifeiros empregavam o nome do eterno com respeito, porém em situações informais do cotidiano. É da sabedoria de todos que o Navi, ou seja, o profeta Yoná, recebeu uma ordem do Eterno para pregar a mensagem de Techuvá ao povo ímpio, idólatra da cidade de Nivé. Porém, fugiu de sua missão e tomou um barco para a cidade de Tarshish. Houve uma terrível tempestade que ameaçava naufragar o navio, e então os tripulantes lançaram sortes para saber quem seria o culpado, pois achavam que aquilo seria um castigo dos Elohais, ou seja, das divindades. A sorte caiu sobre Yoná, profeta Jonas, como você conhece, e este falou abertamente aos Goim, aos gentios, os pagãos idólatras: sou hebreu e temo a Yud-Heh-Vav-Heh, o Elohim do Shamaim, que criou o mar, a terra e todo o planeta Terra. Yoná 1:9. Vejam, Yoná revelou o nome de Yud-Heh-Vav-Heh para os pagãos, ou seja, não entendia Yoná que o nome Yud-Heh-Vav-Heh deveria ser ocultado, pelo contrário, achou que seria bom revelar o nome do Eterno dos céus e do universo. A partir daí, acontece algo muito interessante. Yoná pede para que aqueles homens o lancem no mar, e logo em seguida os Goim, os gentios pagãos, começam a clamar o nome Yud-Heh-Vav-Heh. Por fim,
eles clamaram ao Yud-Heh-Vav-Heh: por favor, Yud-Heh-Vav-Heh, por favor, não nos permita perecer por causa da morte deste homem e não nos culpem pelo derramamento de sangue inocente, pois tu, Yud-Heh-Vav-Heh, fizeste o que achaste justo. Iona 1:14. O relato citado nos ensina uma grande lição. Se até os pagãos puderam clamar o nome do Eterno, por que nós, que estamos voltando em Techuvá, não podemos invocar o nome próprio do Pai Celestial? Se não bastassem os textos bíblicos já citados em que o próprio nome Yod-Heh-Vav-Heh, o próprio Criador, o nome que ele deixou aqui, o único nome que ele deixou aqui, que se fosse ensinado, lembrado e invocado de geração em geração conforme a Halahá, vale registrar outros também, outras fontes. Porém, proclamem comigo a grandeza de Yod-Heh-Vav-Heh, exaltemos junto o seu nome, Terrilim 34:4, na versão cristã, lá em Salmo 34:3. Dai graça a Yud-Heh-Vav-Heh por sua justiça, ao nome Yud-Heh-Vav-Heh Altíssimo. Cantarei louvores, Terrilim, Salmo 7:18, versão cristã, Salmo 7:17. Ora, se alguns grupos de judeus ortodoxos dizem que não é permitido falar o nome do Eterno para não haver blasfêmia, a pior blasfêmia eles estão fazendo, que é dar nome para o Criador, pegar nome de divindades, como por exemplo, Deus é uma divindade brasileira. Os chineses não vão pegar o nome da divindade brasileira. Os japoneses não vão pegar o nome da divindade brasileira. Os coreanos não vão pegar o nome da divindade brasileira, e assim vice-versa. Mas um grupinho aqui no Brasil querem que você dar nomes para o Eterno e rejeite o nome verdadeiro. Ora, se fizéssemos isso, seríamos hipócritas. Olha o que diz na Sagrada Escritura. Yud-Heh-Vav-Heh, vosso Elohim, como é majestoso o teu nome, e toda a tua terra, toda a tua majestade, toda a tua plenitude é cantada nos Shammai. Terrilim, Salmo 8:2, versão cristã, Salmo 8:1. O que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Yud-Heh-Vav-Heh, jamais abandonas os que te buscam. Terrilim, Salmo 9:11, versão cristã, Salmo 9:10. Será exposto a seguir como surgiu a falsa ideia de que o nome Yod-Heh-Vav-Heh não pode ser pronunciado. Lembrando que eu citei passagens acima, pagãs, para mostrar que lá também diz o nome do Eterno, que foi substituído por o nome da divindade grega Zeus, que aqui chegou como Deus, atribuindo ao Criador e colocado aqui pelos jesuítas bispos cardeais dominicanos. Os cristãos usurparam do texto puramente hebraico, do texto puro, limpo e sagrado, para atribuir às suas divindades. Meus queridos, estamos chegando ao final desse vídeo. Continua na parte 2 no próximo vídeo. Shalom, shalom.